Você sabe como foi a Primeira Guerra Mundial? E aí, pessoas? Ô filha da puta, cala a boca! E aí, pessoas, eu sou o Lucas e bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias da História. E hoje eu vou falar sobre o conflito que moldou o nosso mundo como ele é hoje, a Primeira Guerra Mundial. A chave para entender toda a Primeira Guerra Mundial é o imperialismo. As grandes potências da Europa que dominavam a porra toda eram a França, a Inglaterra, a Alemanha, o Império Otomano, a Áustria-Hungria e tal, yara. Eles tocavam o terror ao dividir o mundo e as colônias em seu mapinha de war e viviam fazendo vários acordos sobre territórios ocupados de forma que agradasse a todos os lados e chegasse a um consenso. Ao passar pela Revolução Industrial, as potências da Europa acabaram ficando muito grandes. Isso deixou a Europa relativamente pequena. Então nasceu aquela grande mania das potências da Europa de chegar nos lugares e falar: é meu. Com a Revolução Industrial, as potências cresceram de uma forma muito grande. As economias cresceram muito. A Alemanha, depois da Guerra Franco-Prussiana de 1870, acabou ficando muito forte e ficou conhecida como a locomotiva alemã, tão foda que ela tava. A Alemanha era um milagre industrial, tornando-se o centro mais rico do poderio industrial europeu. O exército da Prússia era brilhantemente profissional. Sua marinha crescia rápido. O ex-chanceler Bismarck teria dito: "Estou entediado. As grandes coisas já foram feitas." Boa parte dessa fodidice toda da Alemanha foi por ele ter tomado a província da Alsácia e Lorena da França na Guerra Franco-Prussiana, que era onde tinha as minas de carvão e tal. Nesse meio, a Europa começou a se formar os seus lados, já que todo mundo estava com medo desse crescimento todo dos países europeus. De um lado, a Tríplice Aliança, conhecida como os Losers, a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. De outro, a Tríplice Entente, que era a Inglaterra, França e Império Russo. São esses dois que você sempre estudou na escola: Tríplice Aliança, Tríplice Entente, yara. Normalmente, quando a gente estuda a Primeira Guerra no colégio, na escola, tem sempre aquele professor que fala: o estopim para a guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Mas essa história é muito mais maneira do que as professoras normalmente tentam explicar pra gente no colégio. Não é só isso, muita coisa mais legal. Pra enriquecer com detalhes, em 1818 o Império Austro-Húngaro anexou duas ex-províncias do Império Otomano, a Bósnia e a Herzegovina. Lá eles fizeram limpeza étnica e mataram todo mundo, tocaram o terror, fizeram a porra toda lá no país e deixaram uma merda. Em 1914 eles voltaram a escrotizar a Bósnia, fazendo aquelas mesmas coisas que eles faziam. O arquiduque Francisco Ferdinando, que era sobrinho do imperador, foi lá pra ver a galera. Em 28 de junho de 1914, ele decidiu fazer uma passeata pra mostrar que o mestre chegou. Aí foi aquela passeata tipo com carro de bombeiro, ele dando tchauzinho na frente. Essas porra. Em Sarajevo tinha uma organização chamada A Mão Negra, que queria a independência da Sérvia, Sérvia livre, Sérvia isso, aquilo outro. Essas porra. Em Sarajevo, Bósnia, a manhã do dia 28 de junho de 1914 era um dia ensolarado de paz. O arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono da Áustria, e sua amada esposa, Sophie, estavam em um automóvel conversível fazendo a revista militar no dia de seu 14º aniversário de casamento. Mas o jovem Gavrilo Princip, um austríaco de 19 anos pertencente ao grupo radical chamado Mão Negra, aguardava no meio da multidão que assistia à parada. Ao saberem que o Francisco Ferdinando ia fazer uma passeata lá no Sarajevo, eles decidiram: vamos matar esse filho da puta. Nesse dia da passeata tinham 7 conspiradores. Eles decidiram fazer uma fila para que todos pudessem ter a chance de matar o cara. Mas aí que começou a dar merda. Por quê? O primeiro cara ia tentar jogar uma bomba, mas ele percebeu que tinha um policial atrás dele, então ele fechou o cu e arregou. O segundo já teve uma oportunidade um pouco melhor. Ele tacou a granada
Só que o motorista do Ferdinando viu e acelerou o carro e a explosão pegou no carro de trás. Aí foi aquele tumulto, a galera correndo, barata voa, tipo o Curitiba no ano passado, mais ou menos assim. Esse cara que tava com a granada, ele foi preso e aí sobrou 5, porque aquele outro saiu fora. Inclusive o Gavrilo, inclusive o Gavrilo Princi, que era o cara que matou o Ferdinando. Às vezes, né, cara, o universo ele move forças que só podem ser juntas uma vez só na vida pra te ajudar. O Arquiduque, que é um cara muito teimoso, não era nem um pouco humildão, ele decidiu ignorar a força que o universo deu pra ele e ele queria visitar os feridos do atentado. Ele queria mostrar que o grande império austro-húngaro podia ser derrotado, blá 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 blá. Depois disso, ele foi dar um outro rolê numa passeata, de novo, ignorou o aviso do Celso, só que teve um problema. O motorista dele acabou entrando numa rua errada, onde o Ferdinando estava fazendo um lanche num lugar qualquer aí. Ao perceber isso, o Gavrilo Princi não poupou tempo. Ele pegou a arma, matou o Ferdinando e a mulher dele ali. 28 de junho de 1914. Sarajevo. Francisco Ferdinando, o herdeiro da coroa austro-húngara, juntamente com a esposa, acabou de escapar de uma primeira tentativa de assassinato. O casal para na prefeitura para protestar com veemência. Estas são as últimas imagens do casal. Pouco depois, ao deixar o prédio, eles são mortos com uma pistola. O assassino, Gavrilo Princi, é um nacionalista bósnio de 19 anos. Foram os sérvios que forneceram a pistola a ele. Esse assassinato em Sarajevo terá consequências inimagináveis. Embora inicialmente seja coberto como uma história de pouca importância. O herdeiro do trono da Áustria é morto com a mulher por um jovem bósnio. Com o assassinato do Arquiduque, iniciou-se a crise de julho. E com essa crise, a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, enviou uma série de reivindicações impossíveis de serem cumpridas para a Sérvia tentar fazer a parte dela. 23 de julho de 1914. O governo em Viena manda um ultimato a Belgrado, com uma cláusula: permitir à Polícia Imperial investigar em território sérvio. Belgrado responde: a Sérvia não é uma província do Império Austro-Húngaro. O ultimato da Áustria significa guerra para o mundo todo. Ultimato austríaco à Sérvia. Depois a Sérvia cumprir 8 das 10 reivindicações da Áustria-Hungria mandou para eles, o Império Austro-Húngaro resolveu declarar guerra contra a Sérvia, porque, porra, vocês mataram o cara, velho. A Rússia, que era aliada da Sérvia, falou, nem fodendo. E começou a preparar seu exército para entrar na porrada. A Alemanha, vendo isso, que era a aliada da Áustria-Hungria, falou, não! Isso não vai acontecer! Não vai! Lembrando-se que a Rússia avançava para as fronteiras orientais da Prússia, a Alemanha deu ao czar 12 horas para suspender a mobilização. A seguir veio o ultimato alemão para que a França, em 18 horas, declarasse sua neutralidade, caso a Alemanha lutasse contra a Rússia. Com as fortalezas francesas de Verdun e Toul reféns dos alemães, a França se mobilizou. E eles então, os alemães já se mobilizaram, reuniram o exército e tentaram colocar o plano Schlieffen em ação, que era um plano de ataque maciço na França para conquistar Paris a tempo e poder voltar para o outro lado e tocar o pé na bunda dos russos. A arma secreta da Alemanha era um plano de guerra concebido anos antes por um de seus melhores táticos, o general Alfred von Schlieffen. O general imaginou que os franceses se concentrariam em recuperar as províncias da Alsácia e Lorena e que dirigiriam seu ataque diretamente para o leste contra as duas províncias e a Alemanha. Von Schlieffen só pretendia uma ação de contenção, com grande parte de seus exércitos alemães concentrados ao norte, formando uma espécie de rolo compressor. Com esta poderosa estratégia, atacaria violentamente as neutras Luxemburgo e Bélgica,
Depois o ataque se estenderia para a França pela retaguarda. As fortalezas francesas diante da Alemanha seriam vencidas e os exércitos franceses ficariam esmagados entre as legiões alemãs do leste e do oeste. And you can go to hell before I apologize to you now or ever again. Colonel Dex, you're a disappointment to me. You have spoiled the keenness of your mind by wallowing in sentimentality. Começou a guerra nas Europas. A Alemanha e a Áustria-Hungria, eles eram aliados, eles eram brothers, tá ligado? Mas nenhum deles sabia o direito dos planos um do outro. Isso fica uma desorganização. A aliança entre Alemanha e Áustria-Hungria existia desde 1879, seguida pela aliança entre a França e Rússia. Esse erro de comando dos exércitos, ambos os países, acabou fazendo com que o exército austro-húngaro se dividisse, mandasse um para a Sérvia, depois o outro lado para enfrentar as tropas russas e se fuder. Dá para se entender que na época não era chamada a Primeira Guerra Mundial, sim só a guerra. Então, nessa época foi que se instaurou o conceito de guerra total. Você não estava só em guerra com os militares, mas você estava em guerra com todos os inimigos dos países. Seja civil, militar, cachorro. Quando a Alemanha declarou guerra contra a galera, eles então enviaram 90% do seu exército para a batalha. Mas quando os exércitos se encontravam, eles não podiam parar, cumprimentar um no outro, tomar chazinho antes da batalha. Eles eram tiro para tudo quanto é lado, tá ligado? Isso fez com que a guerra parasse, estancasse num lugar só. E aí, depois disso, evoluiu-se para a guerra de trincheiras. You win! Com o exército parado num lugar só, pra onde esses caras podem ir? Pra baixo. A guerra de trincheiras está oposto ao que chamamos de guerra de movimento, ou guerra no estilo napoleônico, que se consistia em os soldados iam avançando em 3 fileiras, aquela parada de você agacha, mira e atira, e depois eles chegavam um no outro e começava a porradaria total, medieval, sangue nos olhos. Quando a Alemanha começou a invadir o território francês, eles encontraram uma boa defesa. E isso fez com que a guerra parasse. Então eles começaram a cavar as trincheiras nos seus lados da batalha. 300 quilômetros de trincheiras contínuas entre a França e a Inglaterra na fronteira com a França ali. No final de setembro de 1914, 2 meses depois do início da Grande Guerra, a frente ocidental tornou-se um labirinto de complexidade assustadora. As trincheiras da altura de um homem foram aprofundadas para movimentar homens e cavalos. Galerias foram feitas para acomodar quartéis, casamatas, depósitos de munição, túneis de passagem e comunicação. As trincheiras eram em linhas sucessivas, protegidas por milhares de quilômetros de arame farpado. Mas não tinha uma trincheira só. Eram 3 trincheiras ou mais, com 200 metros de distância uma da outra, onde ficava a trincheira de linha de frente, a trincheira de supply, e a trincheira do comando, onde os generais, onde os coronéis e tenentes ficavam, onde tinha um conforto relativamente melhor, se bem que era tudo uma bosta. E no meio tinha a terra de ninguém, ou No Man's Land, que era aquela terra, pedaço da batalha, onde a artilharia fazia festa, era fogo e artifício para tudo quanto é lado. As trincheiras, elas eram em zigue-zague, porque se fossem retas ficaria muito fácil para reconhecimento aéreo, ou se alguém tacasse uma granada lá, ia fazer a festa. Como a guerra estava parada, eles ficavam atirando para lados opostos, sem fazer nada, começaram a se formar mini fortalezas nas trincheiras. Eles acabaram reforçando as trincheiras e colocando
mais defesa, mas também não adiantava porra nenhuma. Essa brincadeira da trincheira acabava tendo muitas doenças, umidade, lamaçal, e começava a surgir problemas que não eram só da guerra, mas sim da condição de higiene da galera. Como os caras são europeus, era muito porca. Um bônus dessa guerra foi que ela foi a primeira guerra tecnológica, onde surgiu o telefone, o avião, o telégrafo, e ambas essas invenções ajudavam bastante na guerra. Surgiram então os canhões antibombardeiros e aviões de caça que suavizaram a ameaça dos Zeppelins. Pela primeira vez na história apareceu um novo herói que vivia nas nuvens. A minha máscara não veda! A minha máscara não veda! Meu bigode não deixa vedar! Yeah, bitch! Como a guerra estava estancada nas trincheiras, ninguém fazia porra nenhuma, entrou a chamada Guerra Química, que era uma forma de fazer com que a galera saísse das trincheiras e eles metralhassem todo mundo. Eles jogavam gases tóxicos, eram letais tanto para o inimigo e tanto para eles, porque dependendo da força do vento, quem tacava o gás se fudia muito mais. O primeiro ataque da Guerra Química foi um ataque alemão com cloro. Em Ypres, em um dia ensolarado e tranquilo nas linhas francesas, as tropas coloniais viram duas nuvens verde-amareladas vindo em sua direção, como se fossem neblina sobre o pântano em uma noite de frio. Em 15 minutos, 5.000 homens encontraram a morte lenta. 10.000 foram mutilados e o pânico tomou conta da trincheira inundada pelo gás clorídrico. Até os alemães ficaram atônitos com o massacre e não aproveitaram os quase 10 quilômetros de abertura na linha. Com a surpresa daquela arma letal, o gás venenoso tornou-se mais um artefato mortal, sendo lançado constantemente em cilindros pela artilharia. Gases fosfogênio e mostarda juntaram-se ao clorídrico nos ataques fatais e passou a ser comum encontrar-se soldados cegos, asfixiados e com os pulmões destruídos. Mas os idiotas não perceberam que agora não está ventando, mas depois pode ventar. Então, tiveram vários gases, várias armas químicas durante a guerra, mas o mais fodido era o gás mostarda. Basicamente fazia bolhas dentro e fora do seu corpo e você morria asfixiado com um líquido no seu pulmão. Você tinha a sensação de estar morrendo afogado. Isso é legal. Rapidamente a galera começou a se preparar mais com essas guerras químicas e aí começou a sair as primeiras máscaras de gás, máscara de cavalo, de cachorro. E você pode entrar nas internets por aí, você vai ver aquelas máscaras de gás de uma maneira, do cavalo e tal. É bem divertido. Durante uma guerra, é a época mais propícia para uma revolução interna. Como eu vou fazer um vídeo só sobre a Revolução Russa, eu vou falar rapidinho como foi ela para vocês entenderem como foi a saída da Rússia da guerra. Como todos os alimentos e suprimentos de uma nação estão voltadas para as tropas no fronte, a galera da Rússia estava passando fome. Foi então que os comunas começaram a falar para eles se unirem contra o burguês opressor e essas merdas tudo. Os comunas tomaram o poder na Rússia e o Lenin exigiu em 25 de outubro de 1917 a saída da Rússia. Para eles saírem da guerra, a Rússia teve que ceder a Finlândia, Estônia, Letônia, Polônia, Bielorrússia e Ucrânia para a Alemanha ficar quieta e aceitar essa saidinha com o rabo entre as pernas. A Rússia pretendia abandonar a aliança, levando seus milhões de soldados. No final de 1917, os revolucionários bolcheviques de Lenin lutavam para afastar o governo provisório de Alexander Kerensky e levar a Rússia a uma paz inseparável. Em 7 de novembro, quando os regimentos de Petrogrado não mais aceitaram sua liderança, Kerensky saiu da cidade e Lenin ficou no comando. Os gritos para que a guerra terminasse aumentavam.
Com a saída da Rússia da guerra, a Alemanha fechou o cu dela no lado leste e se voltou para o oeste. Então eles tinham invadido a Bélgica para poder fazer base de lançamento de submarino. Como de costume, tem sempre um pretexto para alguém entrar na guerra. Isso foi o que aconteceu com os Estados Unidos. Os submarinos alemães acabaram afundando um navio civil. Isso revoltou a galera nos Estados Unidos, que era contra, mas depois virou a favor da guerra. Então eles acabaram entrando em 1918, de fato, na guerra. Mas quando o navio Lusitânia partiu de Nova York, apesar dos avisos da Alemanha, com uma lista de passageiros formada em grande parte por celebridades americanas, os resultados da Grande Guerra foram fatais. No primeiro dia de maio, diante da costa irlandesa, Walter Schwagner, que comandava o submarino U-20, preparou-se para afundar seu país junto com o navio. Seu torpedo atingiu o Lusitânia, que afundou em 18 minutos. 1.198 pessoas, incluindo 128 americanos, afundaram. Depois daquilo, não havia dúvida nenhuma de que, em algum momento, os Estados Unidos entrariam na guerra. A ira americana nunca seria aplacada. A Alemanha havia agravado a situação, recusando-se a desculpar-se ou a recompensá-los, e elogiou Schwagner em sua imprensa nacional. Mas assim como na Segunda Guerra Mundial, como todas as guerras que os Estados Unidos participou, eles nunca foram atacados em casa, então as indústrias estavam no stop nos Estados Unidos, e aí a publicidade, digamos assim, a propaganda de guerra estava a todo vapor. Foi aí que nasceu a propaganda do Tio Sam, aquele I Want You for the US Army, e várias outras propagandas que não ficaram famosas porque não tinham um cara de bigode e chapéu colorido falando para você se juntar aos Estados Unidos. Mas finalmente chegou uma hora que alguém não ia ter fôlego para continuar, e esse alguém foi a Alemanha. As pessoas normalmente tendem a ver uma guerra como só uma guerra com gente se matando e tocando o puteiro, mas esse é só a ponta do iceberg. A verdadeira guerra está por trás disso, que rola nos bastidores do governo e essas coisas todas. O que aconteceu com a Alemanha foi basicamente que acabou o dinheiro, tava todo mundo fudido, o banqueiro tava fudido, então a Alemanha quebrou e perdeu a guerra. No dia 11 de novembro de 1918 foi assinado o Tratado de Versalhes, esse que eu expliquei no vídeo da ascensão do nazismo. Se você não viu, link na descrição. Esse tratado impôs várias condições para a Alemanha, e ela acabou se fudendo, tendo que entregar tudo que ela tinha e não ter mais exército e tal. E ela, nesse tratado, foi culpada única e exclusivamente por ter causado a guerra, então eles se fuderam mais do que todo o resto. Com a derrota da guerra, esse tratado que eles assinaram acabou vendo a indignação de uma ultradireita que estava crescendo na Alemanha conforme eles ficavam mais indignados. Essa direita era o partido, diria-se depois, o partido nazista, futuramente. E aí depois acontece tudo que eu expliquei nos outros vídeos. Então, se vocês quiserem ver saber o que aconteceu. Uma curiosidade da Primeira Guerra Mundial que muita gente talvez não saiba, se vocês sabem, parabéns, vocês estudam, se vocês não sabem, vão estudar, é que a Primeira Guerra Mundial teve um quê de briga de família. Por quê? A Rainha Vitória, que era a dona da Europa do século XIX, ela era conhecida como a avó da Europa, porque vários de seus filhos e netos e bisnetos, whatever netos, casavam com várias pessoas poderosas da Europa, vários reis, czares e kaisers, essa porra toda. O rei George V da Inglaterra, o Kaiser Guilherme II da Alemanha e o czar Nicolau II da Rússia, eles eram primos de primeiro grau. Se vocês sabem, se vocês não sabem, o rei George V não era muito fã do seu primo Guilherme II da Alemanha. Então eles tinham meio que uma tretinha entre eles e tal. E o Nicolau, ele era aquele cara humildão que queria pacificar os dois primos e queria a galera unida de volta. Isso fez com que a relação entre a Inglaterra e a Alemanha ficasse um pouco mais complicada do que estava e deu início à Primeira Guerra Mundial. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, eu me despeço de vocês. Críticas, comentários e sugestões vocês podem comentar aqui embaixo, eu vou ler. Se eu esquecer de alguma coisa, me diz, foda-se. Inscrevam-se no canal, dá um like maroto e eu vou indo embora. Fui!